Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Irmãos, no domingo passado, na parte da manhã, estava numa peleja muito grande na minha casa e comecei a buscar o Senhor em oração. O Senhor falou muito tremendo comigo, numa palavra. Essa palavra foi pregada aqui na quarta-feira pelo pastor Jefferson. E fala sobre restituição. Quem estava na quarta-feira? Então, queridos, a mesma palavra o Senhor tinha revelado para mim no domingo de manhã, que está em 1 Samuel, capítulo de número 30, só para os irmãos entenderem. E quando o Senhor me revelou essa palavra de 1 Samuel 30, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, que esta semana seria uma semana de restituição para a igreja dele neste lugar. Isso é para quem crê. Aleluia. E eu não sabia, irmãos, qual a palavra que ia ser ministrada na quarta-feira, mas foi a mesma palavra que Deus revelou no domingo pela manhã na minha casa. Deus usou o nosso pastor para pregar aqui na quarta-feira, e foi muito tremendo o que Deus fez. E nessa noite, o Senhor, Ele continua falando sobre restituição. Aleluia. Eu quero falar para você nessa noite, que o arrependimento, ele gera restituição. Você pode falar comigo? Arrependimento gera restituição. Vamos ler a palavra de Deus. Joel capítulo 1, versículo de número 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino comeu, ou melhor, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Versículo 5. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Aleluia. Ainda no capítulo de número 2, versículo de número 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Aleluia. Ainda eu quero ler mais aqui um versículo do capítulo 2, versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória a Jesus. O livro do profeta Joel, irmãos, é um livro que fala muito da realidade dos nossos dias. Se os irmãos observarem o que está acontecendo ao nosso redor, a única diferença é que nessa época do profeta Joel, a nação de Israel, ela vivia da agricultura, de plantações, plantava-se vinha, oliveiras. Eles viviam, da agricultura. Hoje a nossa realidade é um pouquinho diferente. Mas nós temos observado muitas catástrofes acontecendo nos últimos dias.
Então, o livro do profeta Joel é um livro que é para os dias atuais. Aleluia. Joel é conhecido também como profeta do avivamento. E interessante que são apenas 3 capítulos esse livro. Não sei quantos já leram aqui o livro do profeta Joel, né? Você que não leu, a partir de hoje você pode ler. São apenas 3 capítulos. A primeira parte do livro do profeta Joel é a voz profética de Joel falando com a nação de Judá. A segunda parte já é a voz de Deus falando com a nação de Judá. Aleluia. É interessante que quando nós fizemos aqui a leitura do primeiro versículo, versículo de número 4, a palavra do Senhor diz que havia uma grande devastação sobre a nação. Que uma nuvem de gafanhotos, um exército de gafanhotos, havia destruído todas as plantações. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. São 4 estágios desse gafanhoto. O primeiro estágio é o estágio que ele ainda é uma lagarta. E ele mora na lavoura. E ele começa a se alimentar das folhas das árvores. As folhas simbolizam a beleza da vida. É assim que começa na nossa vida espiritual. Começa aos pouquinhos. Começa com pequeninas coisas. Quem sabe no seu casamento, quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu ministério. Você começa a perder a beleza, não começa mais a ver beleza nas coisas. Aquela mulher que você achava linda no seu namoro, você já não acha tão bonita, ou vice-versa. E o casamento começa então a ficar meio que sem graça. Aí já está aí o gafanhoto atuando no seu casamento. Quem sabe o seu trabalho também, que era uma bênção na sua vida, de repente você começa a sentir algo estranho no seu trabalho. Já aconteceu ali, já começou, a broca já começou a trabalhar ali, né? Aquela lagarta já começou a tirar a alegria, o prazer de viver. E a segunda fase desse gafanhoto é a fase que ele é um migrador. Nessa fase ele já procriou, ele já está andando em bandos, ele já anda em vários. Aleluias. É interessante, queridos, que nessa fase, que ele é um migrador, ele já começa a voar de um lado para o outro. E ele começa a comer a ponta dos galhos das árvores, os brotos. Ele vai tirando a vida, vai tirando a força da planta. E assim acontece na nossa vida, os nossos dedos das mãos, os dedos dos nossos pés, eles servem para dar equilíbrio ao nosso corpo. E quando esse tipo de demônio começa a atuar nas nossas vidas, queridos, a primeira coisa que acontece, nós perdemos o equilíbrio emocional. Aquilo que você tinha o hábito de resolver com um diálogo, com uma boa conversa, você já começa a ficar agressivo dentro da sua casa, você começa já a perder a paciência no seu trabalho, você já começa a perder clientes no seu trabalho, porque você já não tem mais o equilíbrio dentro de você. Algo está errado na sua vida. Aleluias. Mas ainda existe uma terceira fase desse gafanhoto. Aleluia. Essa fase ele se chama o devorador. Aleluia. Ele já começa, queridos, a devorar o tronco da árvore. Ele já começa a devorar o caule, que é onde que passa ali a substância para que a árvore tenha vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. É nessa época que muitos entram em falência no seu financeiro. É nesse período que já alguns com depressão, alguns já não conseguindo dormir muito bem à noite, tentam tirar a sua própria vida com uma arma, tentam se jogar lá da ponte. Muitos se jogam de prédios para baixo. Por quê?
Porque esta é a intenção desse demônio: fazer com que você acabe com a sua própria vida, fazer com que você perca as suas esperanças, fazer com que você abandone a sua família, e assim por diante. São várias situações que cada um enfrenta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a última fase desse gafanhoto é a fase que ele se chama o destruidor. Que ninguém aqui venha chegar nessa fase de ficar prostrado, de ficar ali sem ânimo para se levantar. Essa fase, queridos, não há mais beleza, não há mais crescimento. Aquele que pregava a palavra de Deus já não quer mais pregar a palavra de Deus, porque se sente inferior aos outros, porque acha que não tem capacidade para pregar a palavra de Deus. Aquele que adorava o nome do Senhor já não quer mais adorar o nome do Senhor, porque, como já foi falado aqui, começou a ficar com vergonha de adorar o nome do Senhor. A prova está grande, você já não quer mais adorar o nome do Senhor. Ele é bassi calabandara cerca, ele é abiassuri calabandara cerca. Deus, Ele quer te levantar nessa noite. Deus, Ele quer te restituir nesta noite. Não é tempo mais de se acovardar, queridos. Não é mais tempo de nós ficarmos somente assentados em uma cadeira, em um templo, em uma casa de oração. É tempo de nós nos colocarmos na posição e fazermos a obra do Senhor. Aleluia. Use o talento que o Senhor colocou nas suas mãos. Não deixe que este gafanhoto, não deixe que os demônios venham roubar aquilo de mais bonito que Deus colocou na sua mão, que é a sua fé, que é a esperança. Aleluia. Porque quando nós perdemos a fé, aí fica difícil para reconquistar novamente. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Não deixa Satanás roubar a sua esperança. Não deixa ele ofuscar o brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Agora é interessante, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou assim: sabe por que aconteceu isso com a nação de Judá? Sabe por que eu permiti essa situação? Porque, irmãos, o diabo ele só age em determinadas áreas da nossa vida quando nós damos o quê? Uma legalidade. O nosso ministério, o Ministério Sementes da Fé, trabalha muito com batalha espiritual. E quando há uma porta aberta no mundo espiritual, quando nós permitimos alguma legalidade no mundo espiritual, o inimigo ele age nas nossas vidas. Então a nossa preocupação, queridos, não é ter medo do diabo. A nossa preocupação deve ser em resistir ao pecado, em renunciar ao pecado, que aí o diabo ele não tem como tocar na nossa vida. Ele só vai tocar, ele só vai destruir quando nós dermos uma legalidade no mundo espiritual. Quantos entendem essa palavra? Aleluia. Quem sabe você estava pensando que eu ia falar sobre restituição, né? Levante a mão e receba a vitória. Levante a mão e receba a chave do carro novo. Tudo isso faz parte também. Só que existe um processo antes de você receber a sua vitória e antes de você ser restituído. E é esse processo que muitos não querem enfrentar. E aí começa aí, sai de uma igreja, vai para outra igreja, porque a igreja A não respondeu a minha oração, a igreja B não respondeu a minha oração, e aí começa, né, a ficar que nem um gafanhoto migrador, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas na verdade não quer passar o processo para ser restituído. Quantos querem ser restituídos aqui? E você quer passar o processo de Deus na tua vida? Aleluia. Eu estou passando esse processo. Vale a pena. Vale a pena passar esse processo, queridos. Olha que tremendo. Por que aconteceu isso? Veja comigo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 28. Verso de número 15.
Olha só o que diz a palavra do Senhor. O capítulo 28 de Deuteronômio, ele fala acerca das bênçãos, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Olha só, 28:15 diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Olha só que interessante o versículo de número 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Se nós observarmos, queridos, uma nuvem de gafanhoto, ela não tem uma cor de bronze, ela não tem uma cor cinza? Tem ou não tem? É assim. Deus já estava falando ali, avisando o povo. E quando ele fala que o chão debaixo de vocês será como ferro, estava falando o quê? De uma terra seca, de uma terra dura, de uma terra improdutiva. É o que estava acontecendo no período que Joel estava profetizando. Devido à devastação dos gafanhotos, depois também veio a seca, e depois também alguns campos se incendiavam, eram queimados. Então Deus já havia avisado esse povo. Olha só que interessante. O versículo de número 38 deste mesmo capítulo diz assim, ó: vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Olha só, é interessante, irmãos, que às vezes as pessoas têm costume de pregar que tudo é o demônio, né? Eu não estou defendendo o demônio não, irmãos, eu tenho ódio dele também. Mas tem coisa que não é o demônio, tem coisa que é nós. É nós. É nós que temos que mudar. Amém? Eu estou falando para mim mesmo, porque Deus já falou comigo. Então é eu que tenho que mudar primeiro. Então eu não posso ficar sempre acusando, né? Ah, é o diabo que roubou, é o diabo que destruiu. Mas por que roubou? Por que destruiu? Porque faltou o quê? Obediência à sua palavra. É diferente, né? Interessante, irmãos, olha só. Essa desobediência do povo atraiu a ira de Deus sobre eles. Porque Deus, queridos, Ele também tem sentimentos, sabia? A palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos sentimentos, Deus também tem sentimentos. Deus também fica irado, sabia? Aleluia, Deus é amor, mas tem horas que Deus também fica irado. E tem horas que Deus, Ele externa essa ira de alguma forma. De alguma maneira, Deus trata conosco. Os irmãos creem nessa palavra? Você concorda com essa palavra? O evangelho, queridos, não é um estalar de dedos. Se você quer mudança na sua vida, não é do dia para a noite que a mudança vai acontecer. É um processo lento na sua vida. Aleluia. E aí, era isso que estava acontecendo com eles. E aí Deus levanta Joel para profetizar. Olha só o que diz. Eu estou lá em Joel capítulo 1, versículo 5, se você quiser acompanhar. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz assim, ó: acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho. Interessante, queridos, porque a bebida alcoólica, ela por algum momento, ela traz ao cérebro da pessoa, né? E a alma da pessoa uma falsa alegria. Quem já bebeu aqui sabe, né? Estou falando com gente experiente aqui. Você tomava uma cachaça, uma cerveja, sei lá. De repente você era um homem valentão, né? Corajoso.
Você fazia coisa que você não fazia no natural. A bebida alcoólica, o vício, ela proporciona ao cérebro da pessoa, à alma da pessoa, um certo engano, né? Uma certa ilusão, digamos assim. No momento que a pessoa fuma lá um cigarro, está nervoso. Vou fumar um cigarro porque eu estou nervoso. Isso aí é tudo, irmãos, mentira do diabo. Não vai passar o nervoso. Você vai continuar nervoso, vai continuar com doença no pulmão, vai continuar com problema sério. Por quê? Porque o cigarro, a bebida não vai resolver o seu problema. É por isso que Joel diz assim: acordem bêbados. Parece que o bêbado tem momento que ele perde o chão, ele fica fora, né? Ele fica fora de si. Ele perde o senso da sua vida, ele perde a direção da sua vida. E isso, o que o profeta está falando é muito sério, queridos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele está chamando a atenção para um despertamento. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Assim como uma pessoa que tem um vício de bebida, ou de droga, ou de cigarro, ela vive momentos que parece que está tudo bem, mas são apenas aparências. Assim acontece com a vida do crente, que não deixa a palavra de Deus transformar o seu caráter. Ele vem para o culto, ele volta para casa vazio. Ele não consegue no dia a dia alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Ele vem para o culto, ele ouve a palavra, mas ele não consegue deixar essa palavra provocar uma transformação dentro do seu coração. Aleluia. Eita, meu Deus, eu sinto aqui a presença do Senhor. Olha que tremendo, queridos. O evangelho apenas de aparência. Aqui eu sou crente, mas lá fora eu já não posso mais testemunhar que eu sou crente, porque eu tenho vergonha. O que o meu amigo vai pensar de mim lá na faculdade? O que o meu patrão vai pensar de mim se eu falar que eu sou crente? Se eu falar que eu sou crente no meu trabalho, eu vou ter que falar a verdade o tempo todo. Se eu falar que eu sou crente, eu vou ter que mudar o meu palavreado lá no meu trabalho. Irmãos, é estreito. Aleluia. Acordem bêbados. Acordem você que está dormindo espiritualmente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o que impactou meu coração é essa parte aqui do versículo 5, irmãos. Versículo 5, a parte B, ali no final, que diz assim, ó: gritem por causa do vinho novo. É muito forte essa palavra. Gritem por causa do vinho novo. Este vinho novo que a palavra está falando é aquele vinho feito com uvas frescas. É aquele vinho que passa por um processo apurado. É aquele vinho que não é fermentado, sabe? É aquele vinho puro, labacerque, labandácia. E quando o profeta começa a dizer: gritem pelo vinho novo, aleluia. Sabe o que ele está falando? Ele está falando daquele vinho que foi servido lá naquele casamento em Caná da Galileia. Quando, labandácia, quando Jesus vai naquela festa de casamento, e a sua mãe diz: acabou o vinho. E ele olha para ela e fala assim: mulher, a minha hora ainda não é chegada. E ela diz assim para os servos: fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus mandou encher aquelas talhas cheias de água. E Jesus então ele ora e transforma aquela água em vinho. E aí o mestre Sala, quando ele prova do vinho, ele diz assim: é costume, se quebra, servir o vinho novo no início, mas este aqui foi servido no final. Sabe o que o profeta está falando? Este vinho novo, aleluia, ele está falando de transformação pela palavra de Deus, aleluia. Ele não está falando de transformação apenas pelo dom da profecia ou pelo dom da revelação. Ele está falando de transformação pela profecia das profecias, que se chama palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando ele diz: gritem pelo vinho novo,
Ele está falando: gritem por transformação, gritem por avivamento pela palavra, gritem por transformação, Ele está dizendo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. É muito tremendo, queridos. Olha só o que diz aqui no versículo de número 12 do capítulo 1 de Joel. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha só, irmãos, a vinha está seca. Já foi falado aqui através da irmã Sara, Deus usou a boca dela agora há pouco, que a árvore que não dá fruto, ela é cortada, ela seca-se e é lançada no fogo. Essa vinha, ela só se seca, irmãos, quando nós não nos deixamos ser transformados, lapidados pela palavra de Deus. Porque ninguém quer passar um processo doloroso, irmãos. Todos querem vitória, mas não querem pagar o preço. Essa é a verdade. Não querem esperar o agir de Deus, não querem esperar o tempo de Deus. Acalme o teu coração. Deus te prometeu algo, mas Ele vai primeiro trabalhar na sua vida para depois entregar a sua vitória. Aleluia. Tem coisa que Deus me prometeu em 98, quando eu aceitei Jesus. Eu ainda não recebi o meu milagre, mas eu já recebi outros milagres, eu já recebi outras promessas. Aleluia. Então, quando Ele fala que a vinha está seca, Ele está falando de um coração que não se deixa transformar, que ouve a sua palavra, mas não quer se dobrar diante do Senhor, quer continuar nas mesmas práticas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando Ele diz que a figueira murchou, é interessante, queridos, porque a figueira é diferente da vinha, é diferente da oliveira. A uva, ela dá o suco, o azeite, a oliveira, ela produz o azeite. Agora a figueira é diferente, ela dá o seu fruto, o seu próprio fruto. É interessante. E a figueira é uma planta muito difícil de ser cultivada. Quem tinha um pé de figueira na época era considerado uma pessoa de status naquela época, porque é uma árvore que é difícil para ser plantada, tem que ser uma terra boa, tem que ter muito cuidado. E quando a figueira produz o seu fruto, diz a história que ela é um fruto adocicado, é algo gostoso, porque a figueira também ela serve de remédio. Quando Ezequias adoeceu, Deus mandou que fizesse o quê? Uma pasta de figos e colocasse sobre a ferida. Aleluia. Esta figueira que murchou é a nossa vida, queridos. Quando nós perdemos dentro de nós a essência de Deus. Eita. Mas o Senhor quer restituir tudo isso na nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E na segunda parte já do livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, o verso de número 12, ele começa a mudar o seu discurso. E ele começa a chamar a nação ao arrependimento. Olha o que diz aqui 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Deus já falou aqui também através da Sara, faça um jejum, faça um propósito com Deus, pare de andar de carona com a oração do irmão, pague seu preço, dobre o seu joelho. Aleluia. Isso é tremendo, queridos. Quando ele fala assim, volte-se para mim de todo o coração. Deus não quer um ritual apenas de um culto, irmão. Deus não quer que você venha aqui bater cartão no domingo à noite. Deus, Ele quer andar com você lado a lado. Ele quer acordar com você. Que tal você acordar amanhã cedo e falar assim, bom dia, Espírito Santo?
Se você nunca fez isso, acorde pela manhã e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Vem comigo, Espírito Santo. Entra no meu carro, Espírito Santo. Entra no meu trabalho, Espírito Santo. Espírito Santo. Entra neste meu casamento, Espírito Santo. Espírito Santo, me dá sabedoria. Me dá estratégia para mim conversar com os meus filhos. Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Entra lá, basura e calamandácia. Espírito Santo, começa a mudar a minha mentalidade. Espírito Santo, alinha os meus pensamentos com os pensamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia. Dê uma glória para o Senhor, um aplauso para o Senhor. Mais forte, porque Ele merece. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alabassuri calamandasse. Aleluia. Aleluia, glórias. Joel capítulo 2 e versículo 13. Rasgue o coração e não as vestes. Isso é muito profundo, irmãos. Rasgar o coração é você confessar o seu pecado, irmão. É você falar assim: eu sou assim mesmo. Eu sou petulante, eu sou soberbo, eu sou arrogante, eu sou assim mesmo. Eu não gosto que ninguém me contrarie. Eu não gosto. É você reconhecer a sua fraqueza diante de Deus. Rasgue o teu coração e não as veste. Deus não quer formalidade. Deus não quer que você fique fazendo jejum o dia inteiro, passando fome. E quando você não renuncia o pecado, não vai adiantar de nada o teu jejum. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você passar fome. Ai, irmã, eu jejuo 5 vezes por semana. Labassura e calabandácia. Mas quando Deus pede algo de você, você não tem coragem de fazer o que Deus pede para você. Aleluia. Rasgue o teu coração. O nosso coração precisa ser sincero diante de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante, queridos. Até aqui o profeta Joel estava sendo voz de Deus para aquela nação. Agora, se você observar, a partir do capítulo 2, versículo de número 18, Deus começa a responder àquele povo. Nós começamos aqui a ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante. Se houver arrependimento, haverá o quê? Restituição. Olha que lindo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus começou a falar. Deus começou a renovar as promessas novamente. Porque houve o quê? Arrependimento. Quando Deus levanta o profeta e fala assim: se conserta. Você precisa mudar o seu jeito. No primeiro dia tu fica bicudo, no terceiro tu fica bicudo de novo. Mas depois de uma semana, o Espírito Santo, ele faz a obra no seu coração. E você entende que você precisa mudar para que a promessa de Deus aconteça. E Deus começa a fazer promessa para aquele povo. Olha só que tremendo. Versículo 24 diz assim, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo. Transformação, alegria, prazer em viver, prazer em levantar de manhã. Releva-se, cante. Tem pessoas aqui dentro que quando você precisa levantar de manhã, é uma luta para você sair da cama, porque o desânimo já tinha se apossado de você.
A depressão já estava invadindo lá o seu ambiente. Aleluia. Mas quando houver arrependimento, quando houver o compromisso verdadeiro com Deus, começa a haver a restituição. As promessas começam a se cumprir na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E olha que tremendo, queridos. No versículo de número 25. Vou compensá-los. Em algumas traduções diz, e restituir-vos-ei. Olha que tremendo. Pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Tudo que esses demônios, simbolizando os gafanhotos, destruíram das nossas vidas. Quando nós entendermos que o Senhor, Ele quer um compromisso genuíno da nossa parte, Ele começa a entrar com restituição nas nossas vidas. Eu estou vivendo isso na minha vida, irmãos. Quem está vivendo as promessas do Senhor? Se você não está vivendo, você vai começar a partir de hoje a viver as promessas do Senhor. Olha, é muito lindo, irmãos, essa palavra, é muito lindo. Porque depois de tudo isso, do Senhor começar a restituir os bens materiais, o mais importante, a promessa que Ele faz. Olha só, aqui no versículo de número 28, Ele diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O Senhor não quer só restituir bens materiais. O Senhor, Ele quer derramar do seu espírito sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer te batizar com o Espírito Santo nessa noite. O Senhor, Ele quer te encher de poder. O Senhor, Ele quer te encher da virtude dEle nessa noite. Não se contente apenas com restituição material, mas comece a almejar essa restituição espiritual. Este vigor que vem do Espírito Santo de Deus. Que apesar da luta que você enfrenta diariamente, mas quando o Espírito Santo está na sua vida, você tem visão, você não perde a esperança, você não desanima, porque você sabe que o Espírito Santo está contigo. Aleluia. Sabe aquele momento que você fecha a porta do teu quarto e você chora? Ele te abraça, sabia? O Espírito Santo, Ele te abraça. Quantos já sentiram esse abraço do Espírito Santo? Se você nunca sentiu, eu quero profetizar que você vai começar a sentir o abraço do Espírito Santo na tua vida. Certa feita eu estava muito desanimada, porque eu falhava sempre na mesma coisa, eu errava sempre na mesma coisa. E toda vez que eu errava, eu começava a chorar e eu pedia perdão para Deus. E um dia eu falei: Jesus, mais uma vez eu pequei, eu fiz a mesma coisa. E eu ouvi uma voz que falou comigo: levante a tua cabeça e marche, porque eu sou contigo para dar vitória. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu comecei a me animar novamente, porque o pecado ele te joga no chão. O pecado ele tira as suas forças. O pecado ele rouba a sua comunhão com Deus. Mas quando há confissão de pecado, quando há arrependimento, o Espírito Santo te abraça e Ele te consola. Ele não desiste de você. Olha que tremendo. E mais uma promessa que existe aqui nesse versículo: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões.